Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui com mais uma edição do programa Me'av Leben, nessa semana com a Parashat Terumah, ok? E hoje iremos falar sobre a sétima Aliyah e o Maftir. Vamos rápido fazer a Brachá, a leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah amém e amém. Sétima Aliyah vai do capítulo 27, Pasuk 9 ao 16 e fala: façam o pátio do tabernáculo. Ao lado sul haverá cortinas feitas para o pátio, linho tecido, de linho tecido. Ele fala: os seus ganchos serão de prata. O mesmo será feito também do lado norte, com 100 cúbitos de comprimento. E do lado oeste será de 50 cúbitos, e o seu lado leste o mesmo também. E a entrada serão de 15 cúbitos a tenda. A entrada terá uma tapeçaria bordada profissionalmente de 20 cúbitos, feita com lã turquesa, púrpura e carmesim, com linho tecido. Então ela encerra falando sobre isso, a sétima Aliyah, e aí vem o Maftir, isso de uma forma resumida, tá? O Maftir vai do capítulo 27, Pasuk 17 ao 19. Todos os pilares ao redor do pátio terão aros de prata, ganchos de prata e bases de cobre. O comprimento do pátio é de 100 cúbitos, a largura de 50 cúbitos, a altura das cortinas de linho tecido será de 5 cúbitos, com suas bases e cobre. Todos os equipamentos para montar e desmontar serão de cobre e suas estacas serão de cobre. E aqui nós temos um ensinamento muito interessante da Hassidut, que ela fala sobre o seguinte: as vigas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, né? A gente pergunta por que acácia? Sempre acácia, madeira de acácia. O que significa a madeira de acácia? Ok? A Hassidut explica que a palavra, ok, shitim, é relacionada à palavra shitut, ok? Shitut, que significa tolice. Tolice. A tolice pode ter duas formas de expressão: uma falta de sensatez, que faz com que a pessoa age de maneira tola, ok? Com esta visão, o Talmud escreve todo pecado como um ato de tolice. Todo pecado ele é um ato de tolice, já que é normal, é inerente de cada judeu ter a vontade de observar a Torá, e é só um espírito de tolice quando a gente não obedece, quando a gente peca, que o convence a praticar. E a outra forma de tolice tem origem não na falta da razão, mas na habilidade de, quando necessário, transcender a razão. A devoção por Hashem exige este segundo tipo de tolice, que permite ao ser humano reconhecer e aceitar um ser superior que transcende a mente humana ilimitada. Então, aqui o Talmud, os nossos sábios, vem nos ensinar que existem dois tipos de tolice. Aquela tolice que, quando você faz algo de errado, foi uma tolice. Mas por que uma tolice? Porque você sabe que aquilo era errado. E você sabe que no seu coração, na sua mente, na sua vida, o que você mais quer é fazer a vontade de Hashem. O que você mais quer é seguir a Torá, fazer mitzvot. Você sente prazer em fazer isso. Mas quando, infelizmente, a gente acaba errando, fazendo alguma coisa que é contrária à Torá, isso o Talmud vem falar que é uma tolice. É apenas uma tolice. Mas existe um outro tipo de tolice que os nossos sábios vêm dizer que é aquela de você seguir, é aquela de você obedecer, é aquela de você fazer a vontade de Hashem, que aos olhos das outras pessoas, isso é tolice. Eu estou estudando agora, o papai está estudando agora recentemente, entrei novamente para fazer faculdade de História,
e fiz faculdade de jornalismo, publicidade e propaganda, não trabalhei muito tempo nessa área, não está dando muito mais dinheiro, e eu resolvi então investir nessa nova vida de ser professor e de terminar meus dias em sala de aula, dando aulas e ajudando outras pessoas e falando sobre aquilo que é mais interessante sobre a história do nosso povo também. Só que estudando, quando você entra novamente na faculdade, você vai estudando os filósofos da idade moderna, do início da idade moderna, ok? Você vai aprendendo sobre isso, você vai ver que existem vários filósofos como Comte, Durkheim e Bacon e outros, que eles vão fazer com que as suas teorias elas excluam o lado religioso da coisa. Então quem faz faculdade, vocês que futuramente vão entrar na faculdade, vocês vão ver que dependendo da ciência, dependendo da matéria, eles tentam descartar a teologia, tentam descartar a questão espiritual, a questão religiosa, segundo eles, devido à expansão aí do Ocidente, da conquista ocidental, se usou muito por causa do cristianismo, o domínio dos outros povos usando a religião, ok? Foi uma das peças fundamentais para a conquista ocidental dos outros países do planeta, implantando na cabeça dessas novas terras a cultura, enfim, cristã que veio dominante, e ela foi uma peça fundamental, tratando as outras pessoas, outras nações, como povos bárbaros, e que a verdade absoluta estava com eles. Ok? Mas isso, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso que, devido a essa questão imposta por essa religião aos outros continentes, a outras terras conquistadas, esses cientistas, esses filósofos, eles vêm justamente descartar esse papel fundamental da religião, enfim, e tentar traçar o curso da história, o entendimento da história da humanidade através da racionalidade, ok? E algumas dessas pessoas, elas se baseiam simplesmente na ciência. Ciência é fato. Nós sabemos que a Torá é fato também, ok? Só que eles olham para aquelas pessoas, se você diz que você é religioso, se você diz que você é uma pessoa devota, que você segue uma determinada religião, principalmente o judaísmo, algumas outras pessoas vão olhar para você e vão achar que você é um tolo, porque você acaba acreditando nesse ser superior, você acaba acreditando em um ser, numa religião que tenta explicar as coisas, porque o planeta é redondo, porque a economia, porque o capitalismo, porque a diversidade de culturas, e vem tentando trazer uma explicação científica, de fato. E quando você diz que você acredita nesse ser superior, que não é bem por aí, que na realidade a vida tem um outro sentido, tem um outro domínio, essas pessoas acabam olhando para você, te discriminando, ok? Te colocando de lado, dizendo que você é um tolo, que você é um bobo, e que você deve seguir pela racionalidade da ciência. Se bem que os nossos sábios, Baruch Hashem, tendem a dizer que a ciência e a religião estão mais casadas do que nunca, estão mais juntas do que nunca, principalmente quando você conhece a Torá, principalmente quando você conhece a fundo da sabedoria da Torá, a sabedoria divina, você vai ver que a ciência ela sempre vai se dobrar perante a Torá, porque aquilo que a Torá já falava há muitos anos, a ciência está descobrindo agora. Então, é esse tipo de tolice. A outra forma de tolice tem origem na falta da razão, mas na habilidade de, quando necessário, transcender essa razão. A devoção por Deus exige este segundo tipo de tolice. Então, que a gente seja tolo nesse bom sentido das pessoas acharem que a gente é bobo, que a gente é tolo, mas a gente deve seguir à risca aquilo que a Torá nos ensina, aquilo que a Torá nos instrui. Porque lembra que na Parashá passada nós lemos que nosso povo falou, faremos e ouviremos. Isso parece tolice aos olhos de muitas pessoas. Como você vai fazer uma coisa que você nem sabe, você nem entende, vai fazer sem entender? Você vai entrar no trabalho, você vai aceitar um contrato de trabalho sem você saber o que você vai fazer? Mas o nosso povo confiou de coração e disse, faremos e ouviremos. Primeiro eu vou fazer,
Primeiro eu vou obedecer a Hashem e depois eu entendo. Depois eu vou estudar, eu vou entender por que ele está falando isso. Mas primeiro eu vou obedecer. Essa é a verdadeira essência do judaísmo. O Mishkan, os seus instrumentos, Moshe obedeceu, e essa mesma essência que estava em Moshe, ele passou para o povo, e o povo também tinha essa mesma essência, porque a Torá mesmo fala que eles chegaram unidos como uma só pessoa, como um só sentimento. Então significa que nós devemos acreditar, nós devemos seguir a Torá e saber que, por mais que a gente seja dado como tu, porque você não come carne de porco, porque você guarda Shabbat, porque você faz isso, porque você cumpre lei de Tahará, Mishpahat, que isso, por mais que a gente seja, por mais que a gente passe por bobo, a gente deve confiar sempre na Torá, porque Torá Emet. Como eu sempre falo, Hashem Emet, Torá Emet, Moshe Emet. E essa verdade vai ser revelada no dia em que Mashiach se revelar e que a redenção final chegar. E aí toda a humanidade vai poder ver Hashem e vai saber a verdadeira verdade. Ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayo lanatah betochenu. Baruch atah Adonai, eu tenho a Torá. Bendito seja o Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, Hashem, que nos deste a tua Torá. Amém e amém. Aqui termina a Parashá Terumá, a Haftará da Parashá Terumá, que você vai encontrar no livro do Sefer Shemot, ok? A gente encerra por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um programa. Próxima semana, Parashá Tetzaveh. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom Mevorah e Leitraot. Wipe